Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje estou trazendo aqui duas pessoas, uma delas é a primeira vez que participa da gravação, né? Porque já participou muito do que rola por trás das cortinas, que é a Rafinha. Fala Rafinha, tudo bom? Oi gente, tudo bem? Finalmente aqui, né? A gente teve algumas adaptações aí até chegar a finalmente essa gravação. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Chegamos, Rafinha, cá estamos. Inclusive, obrigado por toda a sua participação no backstage aí dos episódios que você participou ali no modo um pouco mais stealth, né? O episódio de autonomia, a gente tava falando que foi muito legal de gravar, tiveram vários feedbacks. Tem uma galera que já colocou no top 3, hein? Autonomia. Pra quem não conhece aonde que a galera tá colocando no top 3, k21.link/Love the Problem. Lá você tem acesso a todo o nosso backstage, tudo que acontece atrás das cortinas, nos bastidores ali, e consegue inclusive dizer qual que é o seu top 3. Qual que é o seu top 3 do Love the Problem? Por exemplo, Rafinha, pro Tiagão colocou lá que autonomia é o segundo favorito dele. Então tá bem. Muito obrigado, Rafinha, pelo trabalho aí no backstage. Estamos aqui também com alguém que já é quase de casa, né? Segundo episódio já, só tá perdendo pro Avelar. A Avelar já participou de 18 episódios. A gente nem tem 18 ainda. Mas beleza, a Avelar participou de um monte, mas o Git participou do segundo episódio do Love the Problem, falando sobre agilidade na França. Bons tempos, hein, Gui? Beleza? Tudo certo aí, pessoal. Cara, vai ser bem interessante o assunto de hoje, hein? Tô animado, hein? Pô, hoje... Então, esse daqui a gente ficou maturando. Pô, vamos gravar. E chegou a Rafinha fazendo acontecer e pá. Bom, a galera que tá ouvindo já sabe qual que é o assunto, porque tá no texto, né? Então não adianta fazer muito mistério, mas a gente vai falar hoje sobre comportamento tribal, aprofundando um pouco mais no livro do Ray Immerman, o Great Boss, Dead Boss. Mas antes de começar a falar sobre solução, a gente quer falar sobre que problema estamos resolvendo. E eu acho que aqui dos três, o único... confissões, o único que leu o livro ponta a ponta, felizmente, é o Gui, certo? Então eu vou jogar essa bucha pra você, Gui. Que problema estamos resolvendo aqui com análise de comportamento tribal? Ok, obrigado por enviar a bucha. Vamos lá. Acho que a primeira questão maior sobre que o comportamento tribal ele vai ajudar você é principalmente entender problemas que são causados não pelos indivíduos somente, mas pelas interações entre eles e outras equipes. Então acho que o comportamento tribal dentro do livro ele vai te explicar quais são as possibilidades que você tem como líder, como desenvolvedor, como gerente de olhar para a sua equipe e as equipes que ali estão e saber o que eu posso fazer para tentar reforçar e trabalhar no que a gente quer falar de motivação também no final das contas, né? Então acho que esse é um primeiro grande trabalho. No final tem um pezinho ali, fazendo conexão até com alguns assuntos que a gente já falou aqui, tem um pezinho bem forte no episódio de pensamento sistêmico, né? Porque no episódio de pensamento sistêmico, uma frase do Eckhoff que a gente tentou deixar bem explícito aqui no bate-papo com o Alisson, inclusive quem não escutou ainda, vale a pena escutar, é um que frequentemente aparece no top 3 da galera, tem uma frase do Eckhoff muito significativa que é, dentro de um sistema complexo, o produto não é definido pela soma das partes, mas muito mais pela interação entre as partes, e o comportamento tribal entra nisso, assim, a fundo, né? Pelo que você está colocando, mas no final o que fez a gente chegar até aqui, apesar de eu e o Git a gente gostar bastante desse problema em específico e das formas como o Immelman, né, o autor do Great Boss, Dead Boss, usa para lidar com esse problema, o que trouxe a gente até aqui, na verdade, foi um push, foi um empurrão que a Rafinha deu. Obrigado, Rafinha. Não foi esse problema em si, mas a Rafinha trouxe um push que puxou o assunto. Rafinha, como que foi? Como chegamos até aqui? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Algumas semanas atrás eu estava dando aula, né, no treinamento de OKRs, e a gente fala muito sobre motivação, né, como que os OKRs se conectam com diferentes tipos de motivação
E quando eu tava falando, explicando isso, né, motivação 1.0, 2.0, 3.0, e como que isso funciona, um dos alunos fez uma conexão e falou assim, poxa, isso se conecta muito com comportamento tribal e com o livro lá, Great Boss, Dead Boss. E como o Lula já deu spoiler, eu não li o livro, certo? Então eu conheço uma parte, né, da teoria por trás, eu conheço a parte mais macro, assim, e de fato fez muito sentido. Então e aí, perdão pela memória, né, eu não lembro o nome do aluno que fez isso, mas se você está ouvindo esse podcast, esse agradecimento vai para você. Obrigada por ter deixado explícita essa conexão. Deixa nos comentários. Inclusive, Rafinha, ó, se você é esse aluno, exatamente, Gui. Sabia. Se você é esse aluno, abre lá, ó, k21.link/lovetheproblem e deixa nos comentários desse episódio falando, eu sou aluno! E aí a gente vai te agradecer nominalmente no próximo episódio. Isso aí, muito bom. E aí, enfim, foi algo que fez, assim, um mind-blowing pra mim, assim, realmente as coisas conectam muito. Mas eu não tinha um discurso mais aprofundado e estruturado pra poder trazer essas conexões, e eu achei que seria uma melhoria muito legal de fazer no treinamento. Então eu fui recorrer aos universitários, né, na K21 e pedir ajuda. E aí cheguei ao Avelar, né, que era a última pessoa com quem eu tinha discutido um pouco sobre essa teoria, e falei, poxa, Avelar, um aluno fez essa conexão, faz muito sentido, queria estruturar, colocar no treinamento. Aí o Avelar me mandou e falou assim, poxa, realmente faz sentido pra caramba, mas então, quem sabe mesmo desse negócio é o Lula. E aí eu falei assim, pô, vou no Lula, né? Lula, cara, tô precisando muito estruturar um discurso, trazer mais essa teoria pra dentro do treinamento, não sei o que, e o Lula falou, fantástico! E quem leu de fato o livro foi o Git. Então vamos até o Git. E aí chegamos aqui hoje, nós todos, pra conversar sobre isso. A gente resolveu parar no Git, né? Porque se fosse mais uns 2 níveis, ia ter o Ray Immerman aqui falando com a gente, falando... Talvez podemos convidar também, não é um problema, né? Quem sabe? A questão só dele estudar um pouco de português. Se fala português, deixa aí nos comentários que a gente vai falar com você. Gravar um episódio especial, exatamente. Entra lá no nosso backstage e deixa o comentário, Immerman. Duvido que ele fala português. Se não fosse por isso, ele estaria aqui, certeza absoluta. Mas eu tenho feedback pra dar, inclusive, pra ele, tá? Porque não foi por falta de tentativa que eu não li o livro. Eu tenho o livro físico, eu já usei esse livro físico algumas vezes, mas por que eu não li ele de cabo a rabo? Por 2 motivos. Primeiro motivo, eu não ia usar um adjetivo aqui, mas acho que eu vou segurar adjetivos. Vou só colocar, esse cara, esse autor, pronto, olha que bonito. Esse autor, ele escreve do tipo novela, assim, a narrativa dele é como historinha por trás e tal. E aí eu li tipo 1/4, 1/3 do livro, e tudo que ele tinha me entregue até aquele momento era historinha. Ah, o cara pegou o avião, o cara voltou, o cara foi na fábrica, o cara saiu da fábrica. Eu falei, cara, desculpa, meu tempo é precioso demais pra eu ficar ouvindo historinha. E aí eu resolvi descartar. Então, Immerman, já fica aqui o feedback. Por favor, faça a versão condensed do Great Boss, Dead Boss. Great Boss, Dead Boss Condensed Version. Ou começa a passar esse podcast pra galera, também já serve, né? Indica aí pros lusófonos pra ouvir esse podcast. Mas o segundo motivo pelo qual eu não vi o livro de ponta a ponta é porque se eu conheço quem leu, eu posso conversar com essa pessoa, né? Então cá estou conversando com o Git já há algum tempo, acho que mais de ano aí que a gente conversa sobre o Great Boss, Dead Boss, e o Git é muito bom em fazer síntese, né? Sintetizar assuntos, sintetizar as coisas, então eu tenho consumido bastante disso, interagindo, né? Frequentemente com o Git sobre isso. E aí eu vou já dar uma dica para quem não quer ler o Great Boss, Dead Boss e também não quer interagir com o Git, tem uma dica de caminho alternativo, porque o David Anderson, que é o criador do método Kanban, né? Que eu acho que é quem mais está divulgando o Immerman pelo mundo, até onde eu sei, ele é quem aconselha bastante a leitura desse livro, né? Ele fala que o livro mudou a vida dele. Ele tem um livro que não é tão famoso quanto o livro azul do Kanban, que se chama Lessons in Agile Management, On the Road to Kanban. Obviamente tá em inglês o livro. Será que tem em português? Bom, não sei, vou procurar aqui, se tiver, ficar nas referências. As referências você já sabe que você encontra no nosso backstage, que é 21.link/lovetheproblem, né? Não vou ficar aqui repetindo. Mas nesse Lessons in Agile Management tem um capítulo em específico que o David fala sobre o Great Boss, Dead Boss. E ele já entrega umas pílulas assim que são suficientes para quem quiser começar no assunto, né? E o David é um cara que gosta bastante de estudar esse assunto de tribos. Bom, então já falamos sobre os porquês do livro. Eu acho que vale a pena a gente abrir o livro agora e começar a falar o que de tão precioso no meio dessa novela toda aí de pega avião, desce do avião, vai pra fábrica, conhece um amiguinho, conhece outro amiguinho. O que nesse monte de coisa aí mais importa? Onde está o suprassumo disso?
isso, Git, por onde que a gente começa a explorar comportamento tribal segundo o Great Boss, Dead Boss? Legal. No livro em si, o que é interessante, a gente começa... Quando você começa a ler o livro, você começa até a se colocar em determinadas situações da sua vida que você olha e fala, beleza, eu sou um indivíduo, né? E eu vou sempre procurar a questão da minha segurança, no sentido realmente da palavra de sobrevivência, né? E então eu tenho o meu fator indivíduo e minha segurança. E ao lado disso, eu não vivo só da questão da minha segurança pessoal, né? Eu vou sempre também buscar uma valorização diante da sociedade, diante das pessoas que eu converso no dia a dia. Então o livro ele já começa falando, beleza, você como indivíduo, você tem 2 valores básicos, a sua segurança individual e a sua valorização individual. Então, esse é o mais importante, né? E isso é a base para você sobreviver e para você andar na rua no dia a dia. Em seguida, o que acontece? O livro ele já coloca que você não existe só nessa dimensão individual. Você vive uma visão tribal. Ou seja, você relaciona com outras pessoas do mundo afora, onde você tem certas afinidades. E essas afinidades, elas são constituídas por tribos. Ele fala que a tribo é uma organização das mais antigas que existem no mundo, se a gente olhar historicamente, então é muito natural da gente se aglomerar em tribos, né? Então, como eu disse, a gente tem a questão do valor e da segurança individual, a gente tem a mesma coisa pro tribal. Então eu tenho dentro do tribal qual que é a minha segurança e qual que é o meu valor, né? E nisso o livro ele vai comentar com você várias estratégias de como indivíduo, como líder, o que você pode fazer. A gente vai comentar algumas delas aqui hoje, mas a ideia no geral ela se baseia nisso. Depois ele vai, durante o livro ele vai comentar com você, por exemplo, questões como, como eu consigo identificar as tribos e qual que é a relação de comunicação que as pessoas que estão comigo, por exemplo, dentro da minha empresa, dependendo da forma como elas comunicam, elas podem passar mensagens para outras tribos que podem indicar que elas estão querendo ajudar ou atrapalhar as outras tribos. No último episódio do Love the Problem, conversando com o Rafa Cáceres e com o Rafa Albino, a gente falou muito do nosso trabalho ser intangível, né? Da gente não conseguir tocar o nosso trabalho. Legal. E aí, ouvindo você explicar agora sobre indivíduo e tribo, segurança, valores, nessa análise, eu consegui perceber que tudo isso também é muito tácito, né, no dia a dia. Tácito é alguma coisa que está no ar, a gente não consegue pegar, é muito intangível, né? E talvez esse modelo, da forma como você começou a colocar aqui, ele consiga ajudar a gente a fazer uma interpretação um pouco melhor dessa subjetividade do comportamento humano dentro dessa perspectiva de se agrupar com outras pessoas e formar tribos e tudo mais. O que me chamou bastante atenção assim, do que você explicou até agora são 2 perspectivas, uma é uma perspectiva individual, a outra é uma perspectiva da tribo, né? Do coletivo. Exatamente. Então a gente lê o indivíduo e a gente lê a tribo. E se eu entendi bem, a gente tem a outra perspectiva, que é sobre segurança ou sobre valores. Então, sobre o estado em que aquela tribo ou aquele indivíduo está quanto à segurança, se ele está seguro ou não está seguro, e o estado em que aquele indivíduo ou aquela tribo está quanto ao que valoriza, né? Eu acho que melhor do que valores até fica ao que valoriza. E aí, fazendo o merge dessas 2 coisas, a gente consegue ter, talvez, o que seja mais básico para a gente conseguir ter uma linguagem comum aqui para conversar sobre esse modelo do Great Boss, Dead Boss, certo? Que é indivíduo está seguro? A tribo está segura? O indivíduo tem valores ali que são expressados, né? O que ele valoriza está conseguindo ser expressado? A tribo, o que ela valoriza, está conseguindo ser expressado? Está conseguindo ser colocada em prática? E aí a gente começa a fazer essa junção, esse mix, né? De indivíduo seguro, indivíduo com seus valores sendo expressados, tribo segura, tribo seus expressados. E aí a gente consegue ver o que disso acontece e o que disso não acontece no nosso dia a dia. Expliquei bem ou viajei muito aqui? Um quadro branco me ajudaria muito nesse momento, né? Para desenhar seria o melhor ponto agora. Mas é exatamente isso. E um ponto mais importante, e a gente às vezes não toma tanta consciência nisso no dia a dia, na explicação do livro, o que ele comenta? Cara, a gente acha que a gente tem a gente tem a nossa própria vida individual e a gente é completamente autônomo, mas a gente é literalmente influenciado de forma emocional, de forma psicológica e social pelo que é a tribo que a gente pertence, o que é valorizado dentro dessa tribo que a gente pertence. Então a gente tem que prestar muita atenção, visto nas empresas no geral, o que a gente valoriza e quais são os ambientes de segurança que a gente cria para essas tribos internas, né? Eu acho que um exemplo, às vezes, que acontece, às vezes muito, por exemplo, em times de desenvolvimento você tem um time em si,
time onde você tem vários tipos de expertise, então back-end, front-end, tem os caras que são mais ops, por exemplo. Então isso já são possíveis subtribos dentro de um time. E aí a questão, você como líder, se você não trabalha na questão qual que é o inimigo comum dessa tribo. O inimigo comum não é falar que o back-end não fez a API do jeito que o front queria, que o ops não fez o negócio. O problema é qual que é o inimigo comum. É entregar algo de valor para esse cliente final. Então você tem que criar esse senso de propósito, esse senso de inimigo comum, que se a gente não fizer isso, a gente não vai entregar o projeto, a gente vai entregar o produto que a gente precisa de valor. Você tem que exatamente, literalmente trabalhar todos esses sentidos de comunicação, você como líder, para garantir isso. Imagine, a gente falar, legal, a gente não tem a questão que a gente não trabalha, a gente tem a separação do trabalho do pessoal e profissional, mas a gente é diretamente ligado com isso no final. Se você está dentro desse time, se você é esse back-end, se você é esse front-end, se você é esse ops, se você vai voltar na sua casa, você vai estar pensando no trabalho, você vai estar pensando nesse senso comum, você vai estar pensando nos indivíduos que estão ali se relacionando. Então, é aí que é a jogada, né? Então, é entender que não é só porque eu tenho meu lado individual, é que eu não sou afetado pelo lado tribal das pessoas que trabalham comigo, por exemplo. Então, isso é um ponto interessante de levar. Inclusive, isso daí me lembra um capítulo especial do livro Reinventando as Organizações. A gente citou no último episódio aqui, mas acho que vale a pena citar de novo. É um livro que eu gosto bastante, né? Tô relendo agora, que é o capítulo sobre integralidade. Acho que é um dos meus capítulos favoritos do livro, que é você é um ser humano integral, né? Então, não adianta você falar, na vida eu tenho comportamentos tribais, na vida eu defendo esse time ou aquele time, e no trabalho não. No trabalho eu deixo comportamentos tribais de lado. Não, você é um ser humano no trabalho também, certo? Então você vai ter esse tipo de comportamento. E o que o modelo talvez me ajuda bastante, né, no meu dia a dia, é a fazer isso de uma forma um pouco mais consciente. Porque nesse caso aí que você citou de um pessoal que faz uma parte do trabalho e outro pessoal que faz outra parte do trabalho, se você não cria um inimigo comum entre eles conscientemente, talvez uma tribo vire inimigo da outra tribo. Exatamente. E aí tá feita a forma pra tudo explodir, né? Você não vai ter nenhum mínimo de segurança. E sobre essa questão de valores, eu já comecei a pensar aqui, acho que a Rafinha consegue me ajudar nisso, sobre como você vê essa questão dentro da K21, Rafinha, de valores, o que a gente valoriza, abrindo um pouquinho aqui das portas da K21 pra galera, né? Como você vê essa questão de comportamento de tribos e valores dentro da K21, Rafinha? Você está sendo aqui um exemplo, né? Acho que é legal falar que a K21 tem valores, né, que são da tribo K21, bem explícitos, né? E é uma das primeiras coisas que a gente olha, né? Quando a gente está contratando alguém, por exemplo, é o match dos valores, né? Será que a gente tem os mesmos valores? Será que a gente olha, né, para as mesmas coisas? E aí, dentro, né, da própria K21, a gente tem uma estrutura de times também, e esses times têm alguns valores particulares também. Então, se você olhar para cada time e suas características, existem os valores daquele time, mas aí acho que tem uma coisa bem interessante de refletir, os valores que estão dentro dessa tribo time, eles de alguma forma precisam ser compatíveis com os valores da tribo maior, senão eu entro nessa divergência, e eu começo a ter comportamentos disfuncionais dentro disso. Então é algo que a gente sempre está olhando, né? Eu tenho um conjunto maior de valor e eu posso criar valores diferentes dentro das tribos menores, mas não divergentes dos valores da tribo maior. Sim, senão você vai criar um conflito. Isso é sensacional, Rafinha. Por que eu gosto de conversar com o Git sobre o livro do Immelman, ao invés de olhar direto pro Immelman, né? Se bem que agora eu já peguei meu livro, eu já fui descobrindo, fui fazendo o deparo, assim, do tipo, isso daqui que ele fala tá nessa página, isso que ele fala tá nessa página, e agora já consigo navegar pelo livro sem precisar tomar tempo dele. Mas o que eu gosto que o livro fornece? Nessa estratégia, por exemplo, nesse cenário que você colocou de, os valores de uma subtribo estão ficando muito mais fortes e enfraquecendo os valores de uma tribo maior, ele já coloca aqui, por exemplo, se você tem uma tribo cujos valores não tão altos, né? Os valores estão em baixa, e você tem indivíduos também cujos valores, ao participar dessa tribo, não estão conseguindo ser expressados, o que você precisa fazer? Olha que demais, ele te dá ações, possíveis soluções para isso, né? Ele fala aqui, por exemplo, o que você deveria fazer? Definir um inimigo comum. É exatamente a estratégia que o Gui trouxe aqui no começo, né? Você define um inimigo comum, e aí isso já gera um senso de pertencimento, já gera um movimento de todo mundo remando para o mesmo lado, né? O que casa um pouco, Rafinha, eu vou trazer aqui, já fazer a primeira ousadia para responder a pergunta do seu aluno, que é talvez OKRs sejam uma boa estratégia para você conseguir definir um inimigo comum, né? Se você tem um objetivo ali traçado com key results,
juntos e tá todo mundo comprado nesse objetivo e entende que esse é o desafio que a gente tem que batalhar em cima, talvez OKR seja uma solução. Tô só jogando aqui, óbvio que o Iman não cita OKR aqui na brincadeira, né? Mas essas ações são muito interessantes porque algumas delas, se você for pegar quanto à segurança, vão estar ligadas a símbolos, né? Então, um símbolo aqui, enquanto você falava da K21, eu lembrei de outra característica bem marcante que quem já teve contato presencialmente com a gente sabe. Inclusive, eu tô agora vestido com uma delas, que é um símbolo muito importante pra gente. A Rafinha também, ó, olha o comportamento tribal, ó. Estamos com uma camiseta. Precisa mandar uma pra França aqui, hein? É uma camiseta. A próxima vez que eu for aí... Vai demorar um pouco pra chegar agora, Git, mas chega. Quando eu e o Rafinha formos aí, quem for primeiro eu levo a Git. Em 2035. Calma, gente, é brincadeira, não? O pessoal já fica até tenso, né? Calma. Em setembro a gente vai pra aí de novo. Mas símbolos, né? Camisetas da empresa são símbolos que a gente consegue, inclusive, usar ativamente. Reforçar símbolos, por exemplo, o Immelman, ele sugere fazer quando você tem a segurança da tribo ainda mais baixa. Quando você está começando a gerar alguma segurança da tribo, você consegue reforçar símbolos e isso vai fazer a coisa se unir. E expandindo um pouco esse pensamento, né, para sair um pouco da organização, eu não vou me aprofundar nisso, mas no aspecto político, analisar o aspecto político, o cenário político, sob essa perspectiva de tribo, é sensacional. Ver os inimigos comuns escolhidos, inclusive nos momentos inoportunos, né, quando você vê um líder ali escolhendo um inimigo e você fala, não, o inimigo ideal era esse, porque você conseguiria dominar essa tribo inteira. Só que eu não vou descer no detalhe de exemplos políticos aqui, fica cada um aí analisando seus exemplos políticos. Mas não entrando na política, mas trazendo, acho que um contextual, né? Não vamos ficar desesperados achando que é 2035, mas de fato a gente tem um inimigo comum para a humanidade hoje, né? Chamado Covid-19. E aí, isso, claro, é um cenário de muita dificuldade, mas também é um cenário de oportunidade, porque quando o mercado começou a mudar, em consequência de tudo que está acontecendo por conta do Covid, você olhar para isso como um inimigo comum, para conseguir ajudar as equipes que, diante de uma crise, começam a perder sua segurança, é essencial. Então, usar isso como oportunidade, né, como alavanca, para criar esse senso de tribo a seu favor, pode ser uma grande oportunidade, é uma oportunidade que a gente está vendo não só em clientes, em mercado, dentro da própria K21, e em vários cenários que a gente atua, né? Eu vou ser obrigado agora já deixar a indicação para quem não ouviu o episódio sobre antifragilidade e cisne negro na prática. Inclusive, é um dos episódios favoritos do Jonathan. Abraço, Jonathan, aí, ó. Cisne negro e antifragilidade, que tem tudo a ver com o que a Rafinha tá colocando aqui, principalmente para liderança, né, Rafinha? E aí eu já jogo a bola de novo pro Git aqui, porque como que a liderança consegue tirar proveito desse comportamento tribal, Git? Cara, é até interessante olhando vocês comentando sobre como vocês fazem a questão de definição de valores dentro da própria K21, por exemplo. Eu consigo ver claramente que dentro do contexto do Immelman, ele comenta que as tribos elas têm 23 atributos que você pode encontrar, e um deles é que um dos atributos é que o rito de passagem ele é bem claro e definido pela tribo. Então, justamente o que você falou, de você analisar os valores ou coisas, ou o que você valoriza nas pessoas em si, ele é uma definição de rito de passagem clara entre as tribos. Então, estamos acertando então, né? Estamos acertando nas nossas contratações. É bem interessante. E outra coisa que vocês colocaram, até na forma de comunicar, isso que a gente acaba encontrando é que literalmente a comunicação de uma tribo, quando ela é forte, ela acaba sendo não tradicional. Ela não é uma comunicação fácil de entender por uma pessoa que é externa à tribo. Ela é muitas vezes subjetiva para quem vê. Fala, mas por que ele tá falando Bidoof? Por que ele tá falando Sprint? Ele tá falando Kanban? Falando qualquer coisa que ele não vai entender muito bem do que tá se passando ali dentro. E não é intuitiva para quem vê, né? Então ela só é intuitiva para quem tá dentro. Então é muito fácil comunicar quem tá dentro, mas quem tá fora não é tão fácil assim, né? Inclusive, Git, sobre esse ponto, assim, eu acabei de notar, olha o insight no meio do episódio, eu acabei de notar que talvez eu tenha um papel de liderança aqui quanto a estar recrutando mais membros para nossa tribo K21. Não necessariamente como expert, mas quem ouve o podcast aqui e já sabe mais ou menos, pô, falou bedufeiro, já entendi o que significa. Pô, falou tarefeiro, entendi o que significa. Então, conforme você vai ouvindo os podcasts e pegando um pouco essa linguagem e desenvolvendo, acho que parabéns, você faz parte, de certa forma, aí da tribo K21. Muito bem-vindo aí na
nossa tribo. E acho que eu consigo usar isso, talvez uma figura aqui de host, né, do podcast, um dos hosts, ativamente, né, de forma consciente aqui, para não fazer com que a tribo se desfaça em algum momento, né, ou que essa tribo sofra ameaças daqui ou dali. Apesar de não ser a principal tribo, né, assim, essa subtribo do podcast da K21, mas acho que trabalhar para fortalecer ela é bom para todo mundo que faz parte dela, né? Então, me vejo talvez como liderança agora consciente disso dentro dessa subtribo aqui do podcast da K21. E até o que você comentou, por exemplo, de liderança, né? Onde você pode... O fator, assim, a comunicação na liderança, ela é muito importante, principalmente numa liderança tribal, porque se você... Tem pessoas que acabam naturalmente desenvolvendo esse tato, né? De como falar com certos tipos de público, conseguir fazer com que eles movam na direção que essa pessoa gostaria que fosse feita, né? E no caso, o que ele comenta? Vamos voltar lá na questão da definição. A gente tem a questão do tribal, onde a gente tem os atributos. Então, o que qualifica uma boa tribo, o que são os atributos que essa tribo tem que ter. A questão das dimensões, então, de valor, segurança, de individual e tribal, né? Então, esses são os valores que a gente já falou. E aí, nisso, tem vamos dizer assim, uma mistura que a gente fala na forma de comunicação, né? Que a comunicação, ela pode ser, dentro do modelo tribal, ela pode ser vista como uma comunicação amistosa ou uma comunicação inimiga, né? E como que a gente vê isso? Por exemplo, você como líder, você vai olhar para a sua equipe ou para as equipes que estão à sua volta e você vai tentar entender essa comunicação, essa forma de falar, ela está tentando realizar o quê? Ela está tentando fortificar a segurança individual, a valorização individual ou algo, por exemplo, ela está atacando a causa justa dessa tribo ou ela está atacando o mesmo inimigo comum. Por exemplo, pode ser qualificado como algo positivo ou negativo, né? Algo amistoso ou algo inimigo, né? Então, olhe para sua equipe, escute como eles se comunicam, como um fala dos outros, e a partir disso você pode entender algumas suposições de possíveis subtribos e como elas estão se comunicando, se elas estão fazendo de forma amistosa ou de forma de ataque, vamos dizer, né? E é engraçado porque você pode fazer esse mix, né, entre o indivíduo e a tribo e entre tribos. Então você começa a ver, por exemplo, tribos que são inimigas, né? Elas vão tendo, os indivíduos delas mesmas vão tentar sabotar uns aos outros, né? Então, sei lá, alguém não vai fazer tal tarefa para deixar fulano na mão. Então, assim, a sabotagem entre tribos, por exemplo, ela pode se dar dessa forma, né? E aí, como você falou, Lula, o importante é que você, como líder, se identifique isso e fale, beleza, qual que é a ação que eu preciso fortificar aqui? Preciso criar um inimigo comum? Preciso criar uma proposta comum aqui desses times em si? Eles têm... O que eu preciso diminuir no sentido de segurança dessa pequena tribo, né? Ou dessa valorização dessa mini tribo para criar uma tribo com valores maiores, né? E a segunda coisa é, não ache que isso você vai fazer de uma semana para outra isso. Porque vai existir um trabalho contínuo de discutir com as equipes, de entender como que elas trabalham, de ouvir. Então esse eu acho um fator bem importante. Git, é legal que isso se conecta muito com a questão das motivações. Sim. Porque quando você tem competitividade, eu sempre tô ou em motivação 1.0, que é sobrevivência, ou em motivação 2.0, que é recompensas ou punições, né? Motivação extrínseca. Sim. E muitas vezes a gente chega na liderança e eles estão assim, pô, não tô entendendo por que as pessoas não colaboram. Assim, cara, se as pessoas estão preocupadas com a sua segurança individual, elas não vão colaborar umas com as outras, elas vão garantir o delas primeiro, né? Então, quando eu falo de criar um inimigo comum, uma causa maior, né, uma causa justa, um propósito, aí sim eu tô querendo navegar pros lados da motivação 3.0, só que se eu não garantir a segurança do indivíduo, a segurança da tribo primeiro, a discussão de valores, ela nem chega, né? Eu não consigo discutir os valores e fazer com que as pessoas se orientem a valores por isso. E aí, conectando com uma realidade da K21 que é interessante também, aqui no podcast a gente tá falando, né, a K21. Eu falo a K21, o Lula fala K21, porque a gente tá num contexto onde a gente tá apresentando a tribo pra alguém, né? Mas quando a gente tá com pessoas dentro da K21 entre a gente, se alguém fala, tipo, a K21 como se a K21 fosse um elemento terceiro, algo que existe fora da gente, com certeza vai brotar uma outra pessoa e falar assim, por que você tá
falando da K21 na terceira pessoa? Aconteceu alguma coisa? O que tá acontecendo? Vamos tentar entender melhor. É muito engraçado que isso acontece. Mas quem que é? Me diz aí, quem que é a K21? Então não, a K21 é a gente. Então por que você não tá falando em primeira pessoa, pô? É muito um símbolo também da própria... E a linguagem, né? Assim, se é alguém novo que não conhece, vai ficar espantado. Putz, caguei, né? Não, calma. É só o jeito que a gente lida com isso. O que você falou, Rafinha, me lembrou bastante também a pirâmide de Maslow, né? Se você não conseguiu o básico, não adianta você perseguir o que tá no topo, né? Se você não tem comida garantida, se você não consegue garantir que você tem o que comer, não adianta você pensar em, sei lá, meditar, sabe? Meditar é um negócio... Exatamente. Não sei, polêmico? Polêmico? Não sei. Dá pra meditar sem comida? Não tenho certeza. Não conheço do assunto. Depende do seu nível. Acho que dá. Mas não conheço a fundo pra poder dizer. Mas de Maslow dá pra falar um pouquinho e acho que é interessante, inclusive, dizer que a gente tem um post no blog sobre motivações que conecta com o Pirâmide de Maslow, que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que eu mesma. Então, se vocês tiverem feedback sobre isso, por favor, me mandem. A gente deixa o link do post aqui também pra galera. Pô, já botei aqui referência, a galera sabe que tá lá no nosso backstage. Não vou falar de novo, não, mas quanto à Pirâmide de Maslow, uma das coisas que o Git mais impactantes que o Git me ensinou até agora, isso tá em uma das páginas do livro, né, essa imagem, só que eu vi no desenho dele, é exatamente falando que, se você não conseguiu garantir a segurança, não faz sentido você sair olhando para valores. Sim. Obviamente, organizações que vão ter sucesso, que vão ter maiores chances de sucesso, elas estão com os valores dos indivíduos sendo manifestados de uma forma positiva e os valores da tribo sendo manifestados de uma forma positiva. Sim. Agora, não adianta você tentar alcançar isso sem passar por, no mínimo, a segurança estar garantida. E aí o Immelman, ele traz uma escala da maior chance de fracasso até a maior chance de sucesso da tribo. Tá? Eu não estou falando da organização em si, mas da tribo. A gente está falando de tribal. Exatamente. Então, uma tribo, quando está com a sua segurança ameaçada e a segurança de cada indivíduo também se sente ameaçada, essa tribo está muito prestes de acabar, provavelmente. Tá ali nos finalmente, é só questão de tempo até implodir. Já vi várias tribos sendo implodidas e talvez essa possa ser uma estratégia para você implodir uma tribo que você queira. Por exemplo, se eu tenho uma subtribo sendo criada automaticamente, que não é benéfico para a tribo maior, talvez eu possa diminuir a segurança dela para ela automaticamente sair, certo, Rafinha? Aí eu queria jogar um outro gancho aí pro Git também esclarecer pra gente, que implodir uma tribo é sempre ruim? É num cenário de dificuldade, de falta de segurança, ou eu poderia implodir uma tribo por algum motivo, sendo que ela tá lá num nível de valores e indivíduos muito bem motivados? Eu tenho minha opinião polêmica, hein? Então a gente pode discutir. Eu acho que a primeira coisa, assim, dentro da organização, a gente tem que garantir o mínimo, então, como você disse, da segurança individual e de valor das pessoas, né? A questão de tribos elas existirem e elas serem refatoradas com o tempo, isso vai acontecer naturalmente nas organizações, por conta de troca de liderança, por outras pessoas que vão vir, e a gente não vai conseguir, em tese, manter tudo da mesma forma do primeiro dia que a gente começou uma ação até outras. Então, assim, eventos virão que vão fazer com que tribos elas sejam diminuídas, né? Que vão aparecer outras tribos, né? Então acho que essa é a primeira coisa. E sobre a questão de implodir tribos, obviamente que você pode fazer de uma forma, vamos dizer assim, mandar todo mundo embora, é uma opção, mas até é interessante que o que é interessante comentar aqui, a gente não pode confundir o que a gente chama de as necessidades tribais com as necessidades de negócio. Então, eu posso ter uma tribo que ela não está se sentindo segura, mas beleza, está entregando por algum motivo X, mas eu não sei se ela vai ser sustentável durante o tempo, visto a situação atual, né? Então, se você implodir por uma questão externa, seja financeira, esse tipo de coisa, não existe uma correlação direta, mas obviamente, se uma tribo não se sente segura por uma situação financeira ou coisa desse tipo, alguma coisa vai acontecer com o tempo que os indivíduos não vão se sentir seguros, vão sair ou vão fazer alguma outra coisa. Então pode acontecer. Tem duas histórias, Rafinha, de dentro da K21 mesmo, que eu consigo contar desse cenário aí de prestes a implodir, né? E aí, em uma delas, eu ajudei a empurrar pra implodir mesmo, só dei o toquinho assim. E importante aqui, tá? Por que eu falo isso com naturalidade? Porque a gente não tá falando necessariamente de demissão, gente. Acabar com uma tribo não significa acabar com os indivíduos dessa tribo. Exatamente. Certo? Porque eu posso acabar com uma subtribo e os indivíduos ainda se sentirem pertencentes à tribo maior. Perfeito. Então era exatamente esse o caso. Então nesses casos aqui que eu tô falando de implosão, quando eu falei, empurrei a tribo pro precipício,
as pessoas continuaram criando novas tribos, então a gente só acaba com a abstração de tribo. Então qual que era o cenário? Era uma galera que estava sempre ali, enquanto tribo, alternando entre tá quase seguro, não, tá inseguro, tá quase seguro, tá inseguro, tá quase inseguro, tá inseguro. E dentro desse cenário, alguns indivíduos, quando entrava nesse cenário de a tribo tá um pouco insegura, isso afetava muito forte a insegurança também de alguns indivíduos dessa tribo. Isso fazia mal para essas pessoas. E aí o negócio se sustentava, o negócio dessa subtribo assim, se sustentava e corria bem, mas isso era até injusto com as pessoas que faziam parte dessas tribos, certo? Principalmente com a liderança, né? Que a liderança sofre ali junto. Então qual foi o caminho para essa tribo? Eu lembro desse episódio, eu não sei se você participou, Rafinha, eu acho que não, mas a gente fez a retrospectiva final dessa tribo, nos juntamos, e a retrospectiva final foi pesadíssima, assim, eu lembro que eu facilitei, e foi do tipo, galera, ó, não tá dando certo, porque a gente não tá conseguindo trabalhar junto, então o que eu quero que cada um fale? Com quem se sente confortável em trabalhar e com quem não se sente. E aí a gente começou a ver, de novo, as interações, né? Quais interações que estavam com mais problemas entre os indivíduos. Então, já joguei tribo fora, né? Tribo vai pro lixo, vamos ver os indivíduos aqui, para a gente começar a dar origem a novas possíveis tribos aqui. E aí a gente começou a se reagrupar e a vida melhorou muito depois disso. Lembrando que a tribo principal, que é a tribo K21, né? Ela continuou intacta dentro desse processo e teve benefícios, né? No curto, médio e longo prazo depois disso. Esse foi um dos cenários, Rafinha. O segundo cenário, você participou, ainda está em experimentação, mas você participou, mas foi um movimento contrário, que era uma tribo que estava começando a ter sua segurança ameaçada, e aí a gente botou ali as cartas na mesa e falou, ó, ou a gente pode rumar para implodir, e beleza, faz parte, ou a gente pode rumar para tentar fortalecer. E aí a gente criou estratégias para tentar fortalecer de novo essa tribo e começar a rumar para valores, mesmo porque é uma tribo que a gente já viu chegar lá no, valores indivíduos sendo manifestados aqui, mas sempre contextual, né? Sempre situacional. É legal que você trouxe o primeiro caso, eu realmente não me lembro de ter participado, porém eu participei de uma outra implosão em que a estratégia foi exatamente a mesma. E aí é muito legal que as coisas ficam sendo orgânicas na K21, né? Alguém pegou esse aprendizado do Lula, levou pra algum lugar que talvez o Lula mesmo não saiba, e um dia foi bater em mim em outro lugar, e foi exatamente isso, né? Quando decidiram implodir essa tribo, eu recebi uma ligação, né? Como a gente é remoto há muito tempo, eu recebi uma ligação e a pessoa começou a conversar comigo e falou assim, olha, a gente tá optando aqui por finalizar, né? Esse grupo de pessoas a gente não vai ter mais, e pra conseguir melhorar e saber qual é o próximo passo, queria ouvir, assim, com quem você trabalha melhor ou pior, o que você entende hoje que tem mais fit cultural com aquilo que você valoriza e blá blá blá, e foi exatamente a mesma conversa, só que em outra linha do tempo, né? E aí, nesse bate-papo aqui, eu comecei a conectar com uma outra coisa, essa parte aí toda de tribos, com o modelo de Tuckman também. Então, se você vai pro modelo de Tuckman, por exemplo, provavelmente quem tá com baixa segurança do indivíduo e da tribo vai estar num forming, então é aquela ou harmonia artificial ali, aquele comecinho todo mundo sendo simpático, ou as pessoas não conseguem falar muito bem sobre o que tá acontecendo. Quando você começa a ter a segurança do indivíduo, mas não tem a segurança da tribo ainda, você vai pro storming, porque aí os conflitos começam a surgir. Quando você estabiliza isso, vou pro norming, e aí eu começo a criar quais são os valores comuns que aquele grupo vai ter. E uma vez que eu alinho tanto os valores dos indivíduos quanto os valores da tribo, eu tô no performing. E aí o bônus pode ser, talvez, a forma bonita de se implodir uma tribo que está performando muito, seria o adjourning, né? Que é quando todo mundo tá performando muito bem, eles conseguem ir ajudar outras tribos a se desenvolverem e a criarem esse tipo de seguranças e valores. O que vocês acham disso? Já fizemos na K21 também, né? Inclusive, já chegamos estrategicamente a falar, putz, vamos separar para surgirem novas lideranças e isso conseguir gerar novos grupos. Inclusive, Rafinha, você acabou de me lembrar que essa semana saiu um post no blog da K21 sobre o modelo de Tuckman, Samuca falando sobre estratégias pro forming, né? Agora que o Covid veio aí destruindo tribos aqui e ali, causando abalos no sistema, como você lidar com o forming. Post muito maneiro, inclusive, Samuca, muito obrigado pelo post. No blog da K21 vai estar lá nas referências também, certo? E aqui você comentou, Rafa, é interessante porque é exatamente isso, cara, garantir a segurança e o valor individual, eu tenho que começar a trabalhar como líder dentro dessa equipe, garantir com
que eu valorize as habilidades, eu valorize a responsabilidade das pessoas, a competência delas, isso não só delas, mas do grupo em si, e isso vai exatamente criar. Uma coisa que é interessante vamos dizer assim, qual que é o status ideal dentro do modelo tribal? Qual que é o performing no modelo disso, né? Foi até engraçado durante o livro que você olha e você fala, mas peraí, eu acredito que o máximo do máximo é todo mundo é valorizado tribalmente e individualmente. E aí que veio um engano, porque se uma tribo ela é super valorizada e ela individualmente também as pessoas que estão ali dentro são valorizadas, elas têm tendência a guardar esse status quo. E aí que vem a questão de um líder forte dentro da equipe, para quê? Para que ele comece a desafiar e diminuir pouco a pouco, não obviamente de um jeito absurdo, mas de pouco a pouco ele diminuir essa segurança, essa valorização tribal que as pessoas têm. Então, por exemplo, legal galera, hoje a gente entrega muito bem, a gente tem um delivery fantástico, porém a gente não sabe trabalhar a demanda que está no Discovery e no Upstream. A gente precisa criar um mecanismo novo, a gente precisa trabalhar em cima disso. Já é uma forma de você trabalhar um próximo step em questão do que é o próximo status quo que a gente quer, para que você garanta que sempre a tribo esteja evoluindo, entendeu? Então, o líder ele não pode chegar a um ponto que fala, beleza, o máximo é valor tribal e valor individual máximo, que tá tudo beleza. Ele vai ter que continuar ativamente a mudar essa visão do que é o status máximo, né? Sempre puxar um pouco mais a régua. E aí me deu mais um insight, Lula, sobre o nosso case sendo construído aí ao longo do tempo, que se eu tenho todo mundo nesse patamar, né, nesse status quo, e a liderança não age, e a tribo começa a crescer, o que vai acontecer os novos membros que chegam e deixam algum tipo de instabilidade na tribo, eles podem começar a ser massacrados, porque eles vão ser as pessoas que estão desafiando o status quo, certo? Porque eles são os novos elementos no sistema. E aí, quando eles fazem isso, a tribo entra em modo de defesa em relação a eles, e eu despenco pra parte de segurança de novo. Sensacional. Exatamente. E começa a literalmente descer. É exatamente isso. Você vai diminuir o valor tribal, que depois vai diminuir o valor individual, que vai diminuir o valor a segurança tribal, e assim vai. É isso, e no processo muito rápido, né? Muito acelerado. Então, assim, o líder, quando ele vai fazer um onboard de novas pessoas ali, por exemplo, se ele vai fazer tão rápido assim, se isso for uma escolha, é a forma que tem que ser feita, ele vai ter que fazer de uma forma com que essas pessoas se socializem o suficiente, então, celebrando junto, tem várias formas, por exemplo, dos atributos que o Immelman coloca, que você pode tentar criar dentro dessa tribo para unificar isso, porque senão eles vão ser considerados como os caras de fora. Estão ameaçando. A gente, a velha guarda, a nova guarda, e a velha guarda faz desse jeito, e a nova guarda faz diferente, e a gente não se conversa. Estão criadas 12 subtribos já, né? Com instanciamento de nomes, inclusive. Exatamente. Né? Nova guarda e velha guarda. Pode ser coisas muito simples que eles se fala, back-end, front-end, a galera que entrega mais, que entrega menos. Então, assim, você vai ver qualquer coisa desse tipo, qualquer, normalmente, dualidades na discussão, elas podem tendenciar a uma separação tribal. O que eles valorizam dentro dessas tribos, entendeu? E eu gostei que a Rafinha puxou muita responsa para liderança, né? Acho que o papo aqui no final, né, desse episódio é bem focado em líder, né? Eu acho que esse episódio eu vou recomendar bastante para líderes no geral, porque a entropia, se você não cuida, a entropia cuida para você. E ela vai destruir o que você criar tranquilamente, com facilidade, sem preocupações. Agora, um líder, se ele tá sempre buscando manter o status quo, ele talvez não esteja vendo o risco que ele tá comprando. E aí tem uma frase que o Git me mostrou do livro bem impactante, que é uma frase voltada para os líderes, que é um líder que esteja dedicado ao sucesso da tribo e queira ser um líder forte, um líder capaz, ele tem que sempre ter capacidade de ter mentores que extrapolem suas próprias capacidades psicológicas. Exatamente. Então, se você é um líder hoje, e aí fica uma mensagem aqui direta para a liderança, né? Se você é um líder hoje que não tem capacidade para ter um mentor que extrapole sua própria capacidade mental e psicológica, talvez você seja pego aí no contrapé por
entropia. E aí uma conexão disso legal é com uma fala do Daniel Kahneman, do Thinking Fast and Slow, que é o seguinte, uma das maiores armadilhas que a gente tem, e que inclusive a liderança também cai, é o que ele chama de WYSIWYG, né? What you see is all there is. Ou seja, tudo que você vê é tudo que existe. Então, quando você começa, e aí conectando com o pensamento sistêmico, quando você começa a partir da premissa que aquilo tudo que está na sua frente não é só o que existe, e você começa a analisar esses comportamentos individuais, tribais, e qual é o próximo passo, é isso que vai te ajudar a ser mais estratégico nos movimentos que você precisa fazer enquanto líder, né? E é engraçado que é exatamente nesse ponto. Porque Kahneman já conectou muito com o nosso KMP2, por exemplo, né, Rafinha? Kanban Manager Professional 2, para quem ainda não fez nosso treinamento avançado de Kanban, a gente começa falando sobre Kahneman, e aí você começa a ver a conexão entre as partes, né? E como você falou, a liderança ela tem que trabalhar no sentido de entender que eventos vão acontecer e eu preciso ser exposto a esses eventos de uma maneira com que eu consiga criar uma equipe forte o suficiente para ele não ser embalaçado por esses eventos, né? Então a gente já entra um pouquinho na questão de fragilidade nesse sentido, mas é justamente a ideia de que, cara, vai acontecer coisas que a gente não vai prever, e se a gente deixa uma equipe num nível de valor muito grande, tribal e de segurança, no caso, principalmente de valor tribal, você corre o risco de, quando houver um movimento brusco no mercado, ou entre equipes, ou dentro da organização, essa equipe vai passar maus bocados, porque ela não está acostumada a sempre mudar, melhorar a forma do que ela acredita que é o status quo dela atual. Então isso é um ponto importante que ele respalda bem essa questão do papel do líder no livro, de que realmente o líder tem que tomar cuidado com esses pontos. Exatamente para conseguir desafiar, né, tanto os indivíduos quanto a tribo. Isso. Para mexer nisso conscientemente. Gostei muito do bate-papo, acho que grandes insights aqui. Eu e a Rafinha já montando o nosso case aqui para uma boa palestra sobre como o Great Boss Dead Boss explica toda a nossa jornada na K21. Git, obrigado por todos esses insights fantásticos, não só nesse episódio, né, não só nessa hora, mas ao longo dos últimos anos, cada conversa que a gente teve, tanto por internet ou quanto comendo um otakus em Lille. Saudades, hein? Saudades da França. E pior é que era lá mesmo, né, Git? A gente não, ele mesmo. Quase no guardanapo ali, sujo com falafel. Mas no geral, assim, acho que pra fechar, eu queria talvez que vocês deixassem uma mensagem para esses líderes, para essas tribos, esses indivíduos. Que mensagem vocês deixariam, dada toda essa discussão? Tem uma muito boa, que aí eu vou roubar do Lula também, porque ele vive falando isso. Qual? Vamos ver. Não existe progresso sem tensão, né? Olha, sensacional. Eu acho que essa é importante. E aí isso conecta muito com a questão de a gente não quer a manutenção do status quo, a gente não quer a zona de conforto, mas a gente também não quer o desespero, né? A gente não quer o extremo oposto. Então, acho que o grande desafio da liderança é fazer com que as pessoas não caiam na zona de conforto e nem no desespero, que elas se mantenham ali cada vez mais buscando a melhoria contínua de um jeito saudável e sustentável. Muito bom. Palmas pra Rafinha, muito bom, belíssima frase. Git, que frase você traria aí pra... Eu vou pegar uma frase do livro, hein, que essa frase, pra mim é uma frase muito interessante quando a gente fala de liderança, porque a gente fala de reorganizações e novos papéis, e é uma frase que pra mim é muito interessante, que ela fala que a segurança tribal e o valor tribal, ela muda de acordo com os eventos que acontecem na vida de uma empresa, né? E não em discussões intelectuais do qual é a melhor forma de se organizar. Então, celebre eventos e não estratégias. Nossa, você sai do papel, né? Larga de ficar ali rabiscando o melhor plano e vai viver a vida real, vendo os eventos reais. Palmas também pro Git, belíssima frase. Eu vou encerrar aqui também, Git, com uma frase do livro que você me ensinou e que eu tento levar para a vida, que é sobre os indivíduos, né? Os indivíduos, eles são socialmente, emocionalmente e psicologicamente definidos pelas suas afiliações tribais. Então fique atento a quais tribos pertence o indivíduo, certo? A quais tribos aquele indivíduo está conectado, ele é de cá ou de lá. E aí fica uma dica aqui do Alexei, na Kanban Coaching Masterclass, há uns anos atrás, que é
Dá uma olhada na rede social da pessoa, vê ali que tribo que ela deve pertencer, dá uma olhada no que ela fala, dá uma olhada no jeito que ela se veste, dá uma olhada nos símbolos que ela usa, né? O broche, usa brinco, não usa, vai que tem dread no cabelo, pô, que tribo será que é essa daí do dread aí que ela tem? Um exemplo qualquer aqui, né? Só um exemplo, ninguém tá me vendo mesmo, mas fica atento a quais tribos os indivíduos pertencem, porque eles são definidos socialmente, emocionalmente, psicologicamente. Por isso, para quem chegou até aqui, informo que vou colocar alguns dos desenhos que me ajudaram aí nessa jornada lá no nosso backstage, certo? Então esse gráfico, por exemplo, que vai desde segurança muito baixa até valores muito altos e todo esse caminho, vai estar lá no nosso backstage. Se o Git me autorizar, eu ponho até com a letra dele ali, com as anotações dele. Se alguém entender. Se alguém entender, se não entender, procura o Git, porque os contatos dele também vão estar lá, os contatos da Rafinha também vão estar lá. k21.link/LoveTheProblem. Todas as referências aqui de David Anderson a Daniel Kahneman estarão também lá no k21.link/LoveTheProblem. Deixem feedbacks também. Bom, valeu pra quem ouviu mais esse episódio do Love the Problem. Deixem lá no nosso backstage também sugestões de próximos episódios. Já tô articulando ali pra ver qual que é a próxima sugestão que a gente vai pegar. Talvez seja o próximo episódio. Deixem feedbacks pra Rafinha, feedback pro Git, feedback pro episódio, feedback pra mim. Estamos aí todos abertos. Valeu, galera. Um abraço. Essa frase do progresso sem intenção, de quem é essa frase? Ela não é nossa, é de alguém. Agora não, você falou que é uma frase que eu falo direto, então foda-se. Mas é sua? É sua mesmo? Eu não sei. De quem é essa frase? Se você está ouvindo esse podcast, você disse essa frase, por favor, coloque nos comentários também, né? Não há progresso sem intenção, de quem é o grande pensador contemporâneo. Tipo, você vai ver do Romário, né? Tipo, um negócio assim, né? Bebeto, 94. Do Vampeta, né? Um negócio, tipo... Não, mas você me ferrou, Rafinha, porque você falou que quem disse a frase fui eu. Então, eu vou tentar colocar a referência que talvez seja a referência, que é Peter Senge na quinta disciplina. Pode ser. E se não tiver lá, provavelmente eu criei da minha cabeça, mas também não vou ficar puxando mérito pra mim. Então, fica Peter Senge aí como uma boa referência pra galera. Ó, achei um aqui, ó. Vamos lá, mais erros pro Léo ficar ouvindo a gente, ó. Não existe progresso sem mudança. Isso é do George Bernard Shaw, que eu não sei quem é. Não, tô nem aí pro George. Isso é muito mais da hora que mudança. Beleza, bora. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.